Olá, estamos iniciando mais um programa Ecologia e Meio Ambiente, numa produção da Agenda 21 local, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema que repercutiu na cidade nas últimas semanas aí, que é economia solidária, desenvolvimento regional e sustentabilidade ambiental. Nós estamos falando também sobre a Fresol, a Feira de Economia Solidária, que aconteceu então há poucos dias aqui na cidade, movimentando um grande público, movimentando a economia, fomentando também a artesanato, a arte, a diversidade, mostras também que tivemos, enfim, uma gama, uma infinidade de setores envolvidos na sustentabilidade ambiental e na economia popular solidária. A partir de agora, então, conosco aqui está a Lídia Figueiró, ela que é coordenadora do Encontro de Sabores CETAP. Bem-vinda, Lídia. Olá, tudo bem? Também conosco a Sandra Gonçalves Dias, ela que foi coordenadora dos expositores da Fresol. Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. E o nosso coordenador da Fresol, coordenador mora aqui da Fresol, o Ademar Marques. Bem-vindo, Ademar. Obrigado, Marcinha. Bom estar com a Sandra, com a Lídia também e aqueles que nos assistem, né, o Ecologia e Meio Ambiente. Que bom podermos tratar deste tema tão importante. Economia solidária, desenvolvimento regional e sustentabilidade ambiental. Temas amplamente discutidos e as pessoas que passaram pela Fresol também conseguiram vivenciar isso, né? Foi uma experiência muito bacana, não foi? A Fresol que aconteceu de 9 a 12 de novembro no Bourbon. Sim, foi uma retomada, considerando a pandemia que nós tivemos 3 anos, né? Então estávamos sem realizar a feira, esta feira que já tem tradição na nossa cidade, estamos na 20ª edição, realizamos agora, mas o Fórum da Economia Solidária em Passo Fundo e na região são 23 anos, né? Iniciou no ano 2000 e muitas pessoas estiveram ali na fundação. Eu não tive o privilégio de participar da fundação, mas a partir de 2010 para cá, realmente eu tenho tido o privilégio de poder participar diretamente da organização da Fresol e do Fórum da Economia Solidária, a partir também dos trabalhos desenvolvidos pelo Fórum da Agenda 21, né, que trabalha com o tema da sustentabilidade, trabalha com o tema de uma economia realmente sustentável. E, assim, na verdade, essa foi a ideia. A 20ª Fresol não só foi um resgate, mas uma reafirmação que, de fato, a Fresol se torna hoje, né, o maior evento de economia solidária do norte do Rio Grande do Sul, né, do norte gaúcho. Então, isso é importante para nós. Ela confirma realmente sua liderança neste aspecto, atraindo vários setores e mobilizando uma parte da economia, e uma economia que tem uma preocupação com a questão da sustentabilidade. Daí porque o nosso tema voltado para o desenvolvimento sustentável, especialmente a partir das espécies das frutas nativas, né? Então esse foi um grande desafio que nós tivemos para este ano. Certo. E a gente sabe que movimentou um bom público, um grande público. Mais de 25 mil pessoas passaram pelo Bourbon nesses 4 dias de feira e puderam visitar e visualizar tudo isso que a gente está falando aqui, não é? E aí eu quero que a Sandra traga um pouquinho sobre os expositores, o que cada um trouxe, e aí depois a Lídia, que é uma das que também estava lá expondo, também trouxe alguns sabores, alguns aromas diferentes lá para a Fresol. Então eu gostaria, Sandra, que começássemos com você, falando um pouco dos expositores, o que teve aí durante a feira, e a gente já sabe, né, que muitos, a grande maioria aí, tem essa questão da sustentabilidade como prioridade do seu negócio. Assim, boa tarde a todos os ouvintes, né? É interessante que nós tivemos 120 expositores, né? 86, se eu não estou enganada, espaços, né? E esses expositores, eles conseguiram uma oportunidade de apresentar o trabalho deles, que é desenvolvido durante todo o ano.
Então, como são pessoas que trabalham muitas vezes nas suas casas, é um trabalho totalmente manual, tanto da alimentação quanto do artesanato, da agroindústria, né? Nós tivemos vários setores, né, envolvidos nesta feira. É a oportunidade deles mostrarem o trabalho, venderem um produto de qualidade, né? E que não agride o meio ambiente, né? A gente não pode dizer que 100%, mas 90% deles têm essa consciência, e os que ainda não tinham era por falta de conhecimento mesmo. E foi uma oportunidade na feira até para poderem estar se atualizando quanto à questão do meio ambiente, a sustentabilidade, né? É um produto que não vai agredir, né, a natureza e ecologicamente correto. Nós tivemos assim pessoas que realmente trabalham com produtos assim que iriam fora, iriam ser postos no ambiente, e foi desenvolvido peças lindíssimas, né? Foi desenvolvido assim um trabalho muito bonito mesmo. Eu acho que é gratificante termos a feira ao final do ano para dar aquele encerramento de um trabalho bem feito, de um trabalho que vai ser reconhecido pela sociedade. É um espaço, né? Economia solidária, ali é o espaço de ver a economia, que já estava sendo trabalhado durante o ano. Certo. E, Lídia, fala um pouquinho pra gente sobre o encontro de sabores, o que o pessoal que passou por lá pôde provar, pôde, né, conhecer. A gente sabe que teve alimentação à base do pinhão, tivemos os picolés, não é, que foi aí o carro-chefe, a sensação também, né, até porque foi os dias de calor ali. Uhum. Sim, Márcia. Então, nós, quanto ao empreendimento Encontro de Sabores, sempre tivemos a participação em todas as feiras, né? Desde o início da feira da Pressol, nós sempre trabalhamos quanto entidade setup, né? Também. E aí agora com o tema das frutas nativas do Rio Grande do Sul, é uma diversidade, é uma biodiversidade muito grande, que as pessoas não conhecem muitas vezes, né, Ademar? Elas têm dificuldade de entender ou de visualizar ou de perceber que as frutinhas nossas, um araçá, um butiá, uma guabiroba, ela é uma fruta nativa nossa, que a gente precisa valorizar, que a gente precisa dar valor, que a gente tem que, né, que pode ser agregado muito valor a ela, que se pode ser feito um bom prato de comida, pode ser feito um bom lanche, e também transformar isso num delicioso suco, que é o mais saudável, né? Então, assim, a feira foi uma retomada de novo para as pessoas de novo darem esse gostinho, provar bastante o picolé, porque como estava quente, né? Então o pessoal conseguiu aproveitar os picolés. E aí a gente tinha picolés de butiá, picolés... Cita aí pra gente, sim, até para quem está em casa, e para quem passou por lá, ou para quem não esteve, saber o que perdeu, né? Mas calma aí que tem aonde buscar isso aqui em Passo Fundo, fica tranquilo. Sim, sim. Nós trabalhamos hoje com 8 sabores, né? Então são 8 sabores de picolés, são 8 frutas, na verdade, que a gente trabalha. Então, é uma diversidade boa, né? Tem o butiá, araçá, guabiroba, jabuticaba, uvaia, o açaí da palmeira jussara, bergamota e goiaba. Então, esses são os sabores. E são nossos, né? São nossos, essencialmente gaúchos. E é o gosto da fruta. O pessoal abre o picolé, na primeira mordida já diz, nossa, que delícia, é o sabor da fruta. Porque é polpa pura, não tem adição nenhuma de conservante, nada, né? É para ser isso, é para você, como se você estivesse tirando a fruta do pé ali para comer. Então, esse é uma experiência, não é? É uma degustação, uma experiência única, né? Que relembra a nossa infância e como comer uma fruta no pé. E é isso, né, Ademar? Essa é a economia solidária, não é? É a troca, essa troca de energia, de sinergia, de experiências, não é? Um movimento. Na verdade, a economia solidária é esse jeito, né, de fazer
e desenvolver uma economia local, regional, né, e até estadual, e quiçá nacional, a partir da valorização do que nós temos, da criatividade, entende, das pessoas. Aquilo que antes era usado como alimento de animais, né, a gente vê muito nos relatos, hoje os produtores rurais estão ganhando dinheiro com isso. Eles estão produzindo e tem venda certa. E agregando valor. Agrega valor. Né? O aspecto nutricional, não há dúvida nenhuma da qualidade, já tem pesquisas, né, Lídia, sobre isso, da importância das frutas nativas como alimento, como nutrição realmente para o corpo, né? Então tem uma variedade de vitaminas ali presentes, né? E o pinhão como um carro-chefe, a gente não pode dizer o nosso pinhão para vários usos, né? Então poucas pessoas teve a oportunidade de ter uma torrada com um pesto lá de pinhão, mesmo usar. Eu já tive a oportunidade de usar o pesto de pinhão numa massa, então ótimo. No domingo é uma boa pedida em relação a isto, né? Põe o complemento que você quiser, mas nem precisa, porque ali já tem as proteínas, né, os nutrientes necessários. Então, eu acho que a economia solidária, ela permite isso, né? Ela leva as pessoas a consumir o que é necessário. Não tem esta necessidade de empurrar mercadoria para as pessoas. Ela interage a partir do que ela está realmente necessitando ou mesmo somente prospectando. É uma coisa que a Sandra colocava. As pessoas passam o ano inteiro produzindo, né? E chega este momento, ela está ofertando a sua arte, o seu trabalho para as pessoas. Né? Então são peças únicas. Mesmo que eu tenha repetido, você vai verificar que há diferença de uma com a outra. Eu posso ter lá um Papai Noel e ele não vai ser igual. Por quê? Porque não foi feito dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria. Ali tem um trabalho artesanal, tem uma criatividade, tem um detalhe a mais. Um Papai Noel sai um pouco diferente do outro, porque ela trabalha desta maneira. E assim os panos de prato, cama, mesa e banho, é um momento único de decoração. Então você tem o que na verdade as pessoas chamam de lixo, e isto na verdade é economia girando, são formas diferentes de produzir bens e serviços para atender às nossas necessidades, sempre com esta preocupação. Então é valorizado o produtor, é valorizado o artista, porque ele está ali. Não é um produto dele que está numa prateleira. Ele está ali para falar do seu produto. Para interagir, para contar a história. Eu achei muitas histórias passeando por lá, né? Então, a própria cuia, né? A pessoa que estava vendendo cuia, uma simples cuia que estava lá à disposição, mas ela tinha todo o preparo, desde a semente, o plantio, a colheita do purungo, o preparo do purungo, e aí depois ainda ele fez todo o artesanato ao redor da cuia, né? É uma cadeia que ele mesmo fez. E essas histórias, não é, que dão sentido para aquela cuia. Eu não levei só uma cuia para casa, eu levei uma obra de arte. É diferente, não é? É esse o diferencial, não é, Sandra? É esse o diferencial. A pessoa que trabalha com artesanato, a pessoa que trabalha com alimentação sustentável, ela não agride o meio ambiente. Ela pensa no produto que a família dela poderia estar usufruindo para que a família do outro venha usufruir. Então, esse é um pensamento. Muitas vezes essa cadeia, ela envolve várias famílias. De repente, o que veio fazer o artesanato na cuia não foi o que plantou, mas ele passou por essa cadeia, ele moveu várias famílias economicamente. Então, deu renda, deu lucro. Eu acho que também na questão das frutas nativas, alguém planta. Depois se colhe, alguém vai lá, tem a receita, faz o picolé, faz o mousse, faz um produto diferenciado. Então eu acho que o artesanato, a economia solidária, quanto a alimentação, a agroindústria, que é muito, usa várias famílias, né, a agroindústria usa, eles estão ali justamente provando que essa economia solidária é viável, é rentável economicamente e que ela é uma economia que vai não agredir o meio ambiente. Então, ela, além de ser economicamente correta, ela não agride o meio ambiente. Ela é sustentável também. É sustentável. Certo.
A gente vai ao intervalo, mas já voltamos porque tem mais informações aqui sobre a Fresol. A gente tem várias informações aqui para trazer para você. Aguarda aí que nós já voltamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O trabalho da APAI de Passo Fundo na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência intelectual e múltipla é destaque em toda a região. Um dos serviços que vem transformando a vida de crianças de 0 a 4 anos incompletos é o da estimulação precoce. O calendário 2023 da APAI ilustra a importância desses estímulos. Adquira o calendário e colabore. Retornamos com Ecologia e Meio Ambiente. Nós estamos aqui num bate-papo sobre economia solidária. Estamos falando sobre um grande evento, um dos maiores eventos da região do Norte Gaúcho, que foi a Fresol. Ademar, a gente também teve durante a Fresol a primeira mostra da economia criativa, não é? Que foi aí uma novidade também que veio junto com a Fresol. Sim, um desafio, né, que a Prefeitura colocou para nós de buscarmos agregar a primeira feira da economia criativa. Tem uma legislação do município, né, de autoria do vereador Michel, uma vez que da economia solidária, desde 2010, é uma lei do ex-vereador Rui Lorenzato, né, que cria a lei de fomento à economia solidária e agora também a lei da economia criativa. E a ideia era de buscarmos, interagirmos entre essas duas propostas, né? A Fresol já há bastante tempo, né? 20 anos, então a gente traz a primeira feira da economia criativa, que tem foco principalmente com a questão mais cultural, né? Hoje a economia criativa está muito mais focada nisso, mas em outras áreas também está presente, como a alimentação, a gente percebe, né, claramente em relação a isso, e outro tipo de artesanato, de artes, que é próximo também da economia solidária. Então, para as pessoas entenderem, sempre as pessoas perguntam qual a diferença entre a economia solidária e a economia criativa, né? A economia solidária, ela difere da economia tradicional a partir da junção da relação mais coletiva na produção, né? Então tem um empreendimento que a gente chama de empreendimentos solidários. As pessoas produzem de forma coletiva, né? Tem individualmente sim, mas na boa parte das pessoas elas produzem de forma coletiva, elas fazem a gestão do seu próprio negócio, né? Unindo-se em desse coletivo, né? Então eles colaboram, não existe um patrão, um chefe, entende? Diferente da economia tradicional, a economia solidária, ela prima por isto, né? Há um radicalismo no processo de democratização. As decisões ela tem que ser de forma coletiva, né? E tem a relação direta com a questão do gênero feminino. Predominantemente na economia solidária, os empreendimentos são estruturados, organizados por mulheres, né? Com toda a sensibilidade que elas têm, com a criatividade que têm, e que desde que mundo é mundo, as mulheres sempre fizeram a economia, entende? Então elas fazem um gerenciamento não só da sua casa, mas dos seus negócios e assim por diante, né? Então isso é algo muito peculiar realmente da mulher.
E a economia solidária resgata exatamente isso, o respeito ao feminino, mas também a questão ambiental, como já foi colocado aqui. É importante nos desenvolvermos economicamente, mas de forma sustentável, respeitando essa sociobiodiversidade. Como a Lídia falou, então você tem um produtor lá, está produzindo o araçá, está produzindo o butiá, o açaí, né, a jabuticaba. Quando ele vai recolher, fazer esse manejo, né, ele lembra que existem outros seres que dependem também destas frutas, que são dispersoras natural das suas sementes. Sim. E aí novas sementes vai germinando e esse ciclo virtuoso, né, ele continua, ele permanece. A economia tradicional, ela desrespeita isso, ela rompe com este processo da biodiversidade, né? Ela retira, ela vai até exaurir o último grão tem que sair, né? Então acho que essa preocupação a economia solidária tem. E a economia criativa, embora não tenha estes mesmos valores, né, que eles é porque foram criados desta maneira, né? A economia criativa, ela surge muito mais como uma nova denominação que é dada para as produções audiovisuais, as criações artísticas, culturais, e agora se expandindo, como eu disse, para outras áreas também produtivas, mas ela predominantemente, ela entrou muito nessa área artística. Não que a economia solidária não tenha, mas não é o forte da economia solidária. Ela entra em outras cadeias produtivas. Então nós trabalhamos com as cadeias produtivas, de pegar todo o ciclo desta cadeia. Por exemplo, do desfile de moda que nós tivemos, né? Então você tem uma coleção de roupas produzida a partir do plantio do algodão, e o seu recolhimento vai para uma cooperativa de beneficiamento. Depois que o tecido está pronto, vai para uma outra cooperativa de costureiras, elas produzem. Outras regiões já fazem os adereços, os botões, a partir das sementes das nossas florestas. E aí você tem os bordados, que é feito pelos artesãos, e assim por diante. Né? Exatamente, o tingimento natural. Com as cascas da araucária, que é legal isso aí. Que acho que a Lídia pode falar isso aí. Esse é outro leque também que tem esse trabalho, né? Que as frutas nativas do Rio Grande do Sul, inclusive o pinhão, o pinheiro, a araucária, ele tem essa diversidade, que com a casca a gente pode tingir roupas. E eu ouvi história lá na feira que antigamente se tingia o chão da casa com a casca da araucária, para ficar bem vermelhinho. Eles botavam na querosene, né, extraía a cor e passava no chão da casa e ficava como se fosse uma cera. Olha que coisa interessante. Então isso já trocas existia, que né? aconteceram dentro da feira, de conversas com a nossa exposição que a gente teve, né? Esse ano a gente botou uma banca diferenciada, foi quase que como uma sala de conversa, né? Então a gente colocou ali os produtos expostos para que as pessoas pudessem tocar, ver e perguntar, né? Então uma dos produtos foram esses, as folhas, as cascas de cebola, a casca da araucária, também tinha a batata do creme. Então são produtos diversificados, todos eles das frutas nativas do nosso Rio Grande. E isso que é importante, não é? Essa troca de conversa, de experiências, de conhecimento. De valorização, né? De agregar ali aquela cultura que tu teve, que está esquecida, e retomar de novo. Resgatando isso, não é? Aquelas culturas que a gente... Hoje as pessoas falam, lá no tempo da minha avó. Mas é esse resgate que é esse que é o diferencial, não é? E as oportunidades, né? Eu observei na questão da criativa, moda criativa, nós tínhamos em torno de 20 estandes, né? 20 pessoas, né? E eles, muitos deles chegavam e disseram assim, estou hoje conhecendo economia solidária. E eles muitos se encontraram, muitos querem participar, eles observaram que o produto deles pode ser modificado em algumas coisas, pode ser valorizado em algumas coisas.
que eles não tinham esse conhecimento. Então foi uma troca também de conhecimento, né? E o próprio desfile suscitou, eu percebi assim, entre pessoas que também produzem algumas peças. Por exemplo, tinha um grupo que acredito eu que era da região metropolitana ali, e uma das senhoras ela produz algumas jaquetas, algumas peças de roupa a partir das sombrinhas que vai para o lixo. Ela retira o tecido e faz. E assim, ela me mostrou, porque ela não levou para expor, ela levou, né? E aí eu disse para ela, não, você tem que fazer uma coleção para no próximo ano você trazer e mostrar isso. Porque sim, é um material que é descartável, né? Vai né, para o lixo. E que você utiliza, e é uma peça maravilhosa, uma peça de design, porque tem todo um trabalho, tem todo, né? Uma questão por trás daquela peça customizada, né? Uma criatividade diferenciada ali, com material diferenciado, e que surgiu a partir da ideia dela, né? De uma pessoa. Então daqui a pouco vai ter uma cooperativa produzindo, vai ter, né? A gente não sabe de que forma as coisas se encaminham, mas através da economia solidária isso é possível, não é, Damar? Sim, o que acho que isso que a Lidy coloca, o uso sustentável, né? Os produtos vêm a partir dessa consciência de um uso racional e sustentável dos recursos, né, dos serviços que o meio ambiente presta de forma gratuitamente para nós. Desde a água que nós temos, as nossas florestas e assim por diante, né? E nesses tempos que nós estamos vivendo de mudanças climáticas, o clima aí louco como está, tem demonstrado isso, que o nosso modus operandi, a forma como nós fomos nos desenvolvendo, ela era insustentável, né? Então a economia solidária não só resgata o que a tradição já fazia, né? Mas ela procura desenvolver cadeias produtivas com esta visão, com esta mesma pegada, com este sentimento. E tem que ser justo também, a economia criativa, ela também nasce com esta preocupação, ela quer se diferenciar da economia tradicional também, embora não sendo a economia solidária, mas sendo a economia criativa, ela também guarda essa preocupação com a questão ambiental, né? Talvez não ainda no nível que se espera, mas eu acho que tem muito a crescer e é o que a gente tem visto, as pessoas também procurando uma outra forma de se desenvolver e desenvolver a economia local, regional e assim por diante. Isso é bom, porque significa que a economia tradicional ela está sendo posta em xeque. Inclusive, quem atua na economia tradicional já está fazendo essa transição. O processo de transição energética já está nos levando e impulsionando várias empresas a mudar. Entende? O seu olhar, a sua missão e produzir realmente com sustentabilidade. Por isso que quando a gente realizou o desfile de moda, né, o que nós chamamos de moda criativa e sustentável, nós passamos um ano inteiro através da Unisol oferecendo os cursos às mulheres, curso de corte e costura, com a UPF, através do curso de design moda. Quer dizer, são profissionais que conhecem muito bem da moda e estavam ali preparando mulheres que depois elas desenvolveram peças e aprenderam a costurar, e algumas até desfilaram, né? E os alunos da UPF então desenvolvem os looks ousados, mas bonitos, né? Interessantes, criativos. Então essa é a ideia, é mostrar que aquilo que iria para o lixo tu pode realmente reaproveitar e tornar ali uma peça de uso e chique e bonito. Eu vi muitos ali, muito legal mesmo, entende? Do lixo ao luxo. Então acho que isso também é importante, as pessoas perceberem isso. E a Justa Trama, porque já tem realmente uma história de mais de 20 anos e é muito bonito ver que suas peças são 100% sustentáveis, né? Então isso é muito legal, porque ela utiliza desde a linha, o tecido, tudo a partir do que foi produzido de forma sustentável. Então foi um desfile bem interessante, né? As pessoas, eu diria, foi o ponto auge. Para mim, ainda associado ao coquetel que nós tivemos feito aí dentro da cadeia das frutas nativas.
E esse coquetel foi um dos pontos altos assim da Fressol, não é? Porque as pessoas que passaram, os nossos convidados lá da abertura, não é? Puderam degustar e ter essa experiência, né? Que quando a pessoa tem a experiência, e eles se encantaram, não é? Com o coquetel, do que era feito cada prato, não é? Queriam as receitas. Queriam as receitas. Muita coisa já ali, foi o prefeito trocada não conhecia, né? O prefeito Exatamente. manifestou surpresa em conhecer, não sabia que existia tantos produtos, já ouviu falar das frutas nativas, mas ele nunca tinha visto a variedade de produtos que tinha, e que não deixa a desejar nenhuma festa. De fato, realmente, estava muito delicioso tudo. Tudo muito delicioso, não é, gente? Mas aqui também a gente está tempo esgotado. Eu agradeço, muito obrigada, Ademar. A próxima Fressol sempre acontece na segunda semana de novembro, não é? Segunda semana de novembro, né? E agradecer o apoio da Prefeitura, o apoio da Unisol, da RBS, então da Cressol, foram parceiros importantes para nós, ajudando a viabilizar isso, sem falar dos nossos expositores e parceiros das entidades que estiveram sempre presentes. Tá certo. Obrigada, Sandra. Obrigada, Márcia. Obrigada, Liti. Obrigada. O Ecologia e Meio Ambiente vai ficando por aqui. A gente volta na próxima semana. Até lá.